Boa noite. A disputa no primeiro turno entre presidenciáveis foi bastante acirrada. Há poucas semanas era quase certo o enfrentamento entre Dilma Rousseff e Marina Silva na segunda fase da eleição. Nos últimos dias, o candidato Aécio Neves surpreendeu e agora está no páreo para disputar a presidência da República. Quais fatores explicariam essa mudança? Mais ainda, quais forças sociais e econômicas vão entrar na luta em favor de Aécio e de Dilma e quais poderão manter a Dilma aí no Palácio do Planalto? Para responder a essas questões, o Brasilianas.org recebe hoje o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles, o professor da Universidade de São Paulo, que estuda o impacto econômico no resultado das eleições, o Fábio Klein, e em Brasília, o cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa. O Testa e o Meirelles tiveram problemas de trânsito, vão entrar no decorrer do programa. E também contamos com a colaboração do jornalista Dima Soldi, que irá selecionar as perguntas enviadas através do portal www.brasilianas.org. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta. Nesse primeiro bloco, vamos tentar entender o que é a nova política, tema levantado pela candidata Marina Silva. Tem fundamento ou se trata apenas de discurso para captar o eleitorado? Então, eu queria ver com o Fábio. Fábio, como é que você vê essa questão da insatisfação da opinião pública em geral com o sistema político e essa nova política aí? Você vê alguns pontos centrais que poderão nortear a política daqui para diante? Olha, primeiro, boa noite a todos. Agradeço bastante o convite. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara nessas eleições e antes de começarem os debates e a propaganda, era que a palavra mudança apareceu como mote constante em todos os casos, né? Então, todos os candidatos, de alguma forma, pegaram um pouco essa palavra da mudança e trabalharam o marketing político em cima dela. Para alguns casos, essa palavra talvez pesasse um pouco mais, como, por exemplo, para Marina, que, por questões externas, acabou sendo a candidata pelo PSB, né, em função do falecimento do Eduardo Campos. E, sendo um nome novo, eu acho que a palavra mudança, para ela, era mais forte. Então, ela, mais do que a Dilma, né, a candidata à reeleição, e também o Aécio, que já era um nome mais conhecido, já tinha um histórico mais de político como senador, como governador, eu acho que a Marina conseguiu captar mais essa nova política. Agora, talvez o que não tenha ficado claro, seja no caso da Marina ou até mesmo dos demais candidatos, exatamente o que era esse novo. Né? E dá para perceber, a partir das insatisfações aí manifestadas pela opinião pública, esse descrédito da política, o que são esses valores que poderão nortear daqui para frente o novo? Acho que uma coisa que ficou muito clara foram, a partir das manifestações de junho, julho do ano passado, motivada por questões que nasceram na questão do transporte, né, da mobilidade urbana, a partir daí começou a se desenhar mais fortemente a questão do novo. Eu acho que o novo tinha a ver com insatisfação geral, né, inclusive com relação à postura ética dos governantes em geral, né, os temas de corrupção então começaram a surgir muito fortemente. Eu acho que isso pautou boa parte dessa ideia do novo. A questão da participação do cidadão nas políticas públicas, você acha que é um desses componentes também do novo? Sim, eu acho que, por exemplo, a questão da participação, o controle social, a transparência das políticas públicas são temas hoje cada vez mais importantes, transversais, que acho que independentemente de qual governo estiver conduzindo a política, seja no âmbito federal, no âmbito estadual ou até municipal, são coisas que a nova democracia exige que se faça, né? E talvez o PT, eu acho que o governo Dilma tem trabalhado muito fortemente essa questão, acho que nos últimos anos, isso é claro. A própria lei da transparência é uma delas, né? Então, eu acho que isso sim, com certeza, é uma pauta importante. Agora, quando a gente vê de uma maneira geral, o processo decisório, né? Seja com Dilma, seja com Alckmin, seja com Aécio, seja quando era com Serra, ou seja, quase que a unanimidade dos políticos ainda é um processo de gabinete, né? Por que essa dificuldade em captar o novo aí? Eu acho que conseguir captar o que as ruas estão pedindo, né, às vezes não é tão simples, né, entre aquilo que o cidadão está pleiteando e até isso chegar
nos gabinetes, né? Talvez até porque isso demande uma postura, uma mudança na postura dos governantes em relação à prestação de contas. E a mudança nunca é fácil, né? Então a gente tem vícios, a administração pública, e eu sou administrador público, né? Trabalho no governo, a gente percebe dificuldades de São Paulo. daqui do estado de São Paulo, exatamente. E existe até uma dificuldade, até às vezes técnica, às vezes política, né, de traduzir essas questões de forma prática. Isso acontece. Não que a vontade não exista, né? Então, as redes sociais, vamos pegar um pouquinho o tema que você desenvolveu, que é essa questão da influência das eleições nas políticas públicas e econômicas. O que você captou de mudança em cada eleição? Na verdade, Nassif, eu estudei mais especificamente no meu doutorado eleições municipais, né? Então, a minha análise foi sobre prefeitos e a discussão é em cima de uma discussão que começa teórica, né, acadêmica, mas com um respaldo muito prático, que é como que as eleições e o momento eleitoral, principalmente em anos eleitorais, influenciam de alguma forma o tipo de política conduzida pelos governantes, no caso que eu analisei prefeitos, né? A ideia, em termos mais gerais e teóricos, é de que durante os anos eleitorais existe um incentivo maior para que os prefeitos, no caso, façam políticas que o cidadão goste e, portanto, premiem esses governantes, os prefeitos, a recondução do cargo. Então, por exemplo, um prefeito que pode concorrer à reeleição teria um incentivo maior para conduzir uma política mais oportunista e que resultasse, então, numa maior chance de reeleição. Isso no Brasil, a gente pode separar entre prefeitos, governadores e presidente. Nem toda política é mais cara ou mais importante para cada caso, né? Então, por exemplo, a prefeitura hoje no Brasil, ela é responsável por uma série de entregas de serviços e bens públicos, né? Então, o eleitor sabe que boa parte dos produtos, dos serviços locais, você cobra o prefeito. Então, quando a gente fala de política pública setorial, na ponta, os prefeitos têm um papel importante. Isso. No caso do governo federal, por exemplo, outras variáveis talvez sejam mais caras. Por exemplo, a política macroeconômica. E então a gente observaria certos tipos de posturas eleitoreiras, ou a gente chama de oportunistas, para tentar cativar melhor o eleitorado durante essa fase tão importante. Esse paradoxo, né? De um lado você tem o populismo aí, que é aquelas promessas inviáveis. Mas de outro lado você tem a tensão com o público que só ocorre quando tem período eleitoral. Exatamente, é um pouco exatamente isso. Nós vamos fazer um intervalo agora e voltamos em breve aí com os outros dois entrevistados também. Até já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje traz o balanço do primeiro turno das eleições e dos rumos do segundo turno. Nós vamos continuar a avaliar o impacto desses fatores na eleição, situação econômica, as manifestações de junho do ano passado e a militância nas redes sociais. E já chegou aqui o Renato Meirelles, que foi o primeiro a estudar a fundo aí essa questão desse novo cidadão político que entrou no cenário eleitoral, no cenário político, inclusive a prever lá atrás, durante o fenômeno do Marina, que o Aécio viria para o segundo turno. Como é que esse cidadão se comportou, Renato? Olha, a eleição demorou para pegar. Se a gente for ver mesmo, a eleição só começou depois do lamentável acidente do ex-governador Eduardo Campos. Quando teve o acidente, todo o noticiário começou a falar da morte do Eduardo, mas também da campanha eleitoral, das consequências que isso tivesse. Isso passou a ganhar uma relevância maior. Qual foi o primeiro movimento que aconteceu? Foi um número grande de pessoas que estavam declarando voto branco e nulo e indecisos migrarem para a candidatura da Marina. Se a gente lembrar bem, o primeiro Datafolha de segunda-feira, o Eduardo morreu na quarta, na segunda-feira seguinte, a Marina praticamente empatou com o Aécio, sem o Aécio nem a Dilma perderem absolutamente nada. Todos os indecisos. Eram os indecisos que migraram para ela. E aí o debate começou a ganhar corpo. O que a gente percebe é que temos um eleitor ainda sem segurança sobre que mudança quer, mas claramente querendo mudança. Agora, só para entender um pouquinho, a Marina, naquelas pesquisas anteriores, quando ela entrava na lista no lugar do Eduardo, ela dava um salto. Dava. Então não foi apenas a tragédia, foi a imagem que ela tinha que levou ela
aquele salto ali. Né? A Marina já tinha um grau de conhecimento na opinião pública muito maior do que tanto o Eduardo quanto o Aécio. Vale lembrar que o Eduardo era muito desconhecido na época. Isso. É que hoje todo mundo sabe que é o Eduardo, mas ninguém sabia quem era o Eduardo. Nem o Aécio. Né? E o Aécio, mesmo hoje, ainda tem muita gente que não sabe. Então, daí eu queria ver esse fenômeno. Quer dizer, você pega a Marina, ela era o livro em branco. Todo mundo achava que ia poder escrever no livro da Marina. Daí ela vira personagem de carne e osso. Daí tem uma super exposição e daí ela cai muito rapidamente no campo da realidade aí. O Aécio, ele tem muito mais traquejo que a Marina, não estou comparando. Mas ele não seria, de uma certa maneira, pelo desconhecimento que se tinha antes e pelo fato dele subir quando a Marina cai, ele não representa um pouco essa idealização antes de se conhecer o personagem total? Porque eu digo que no segundo turno o personagem vai se expor, né? Olha, primeiro, a Marina caiu antes de tudo porque a Marina mito era muito mais forte do que a Marina candidata, né? Esse foi o primeiro diagnóstico que a equipe do Data Popular fez, que ficava claro que o mito conseguia capitanear a vontade de mudar do eleitorado brasileiro. Só que a vontade de mudar era uma das pautas. A gente tinha outras pautas, a economia, a melhora dos serviços públicos e tal. Quando ela foi exposta às suas contradições, o mito caiu. E é por isso que a gente conseguiu diagnosticar, até quando ela estava com 15 pontos na frente do Aécio, olha, não está dado que é a Marina que vai para o segundo turno. A candidatura do Aécio, o Aécio também tem desconhecido. E esse desconhecimento tem um prós e um contra. O contra é que pode ser exposto efetivamente e colado a um conjunto de lembranças de parcela do eleitorado tem com relação ao governo do PSDB, mas o lado positivo é que também pode ser construído. Isso. E talvez construído com uma consistência que seja diferente da consistência que a ex-senadora Marina Silva fez. Então, para mim, não é dado que o que aconteceu com a Marina vá acontecer com o senador Aécio Neves. Porque o Aécio, quer dizer, embora não tenha não seja um símbolo, que nem a Marina era e tudo, ele tem mais traquejo político também. E não vai cair, talvez, na discutir Banco Central independente. Ele vai saber quais brigas valem a pena ser compradas. Fábio, essa questão da imagem Marina, a imagem Aécio, tudo, como é que você percebeu? Eu acho que eu concordo bastante com o que o Renato colocou, que a Marina, ela justamente capturou essa parcela dos indecisos ou insatisfeitos que queriam uma mudança, né? Então, a emoção, acho que até por conta da comoção da morte do Eduardo Campos, puxou um pouco esse eleitorado, né? E o Aécio era uma imagem que não tinha esse mito de partida, né? Então, ele tinha acho que tem uma base até partidária e de máquina e até de financiamento de campanha, quer dizer, essas outras características que permitem o marketing mais forte, permitiram essa ascensão paulatina do Aécio ao longo do tempo e aí a revelação do mito. E, além disso, eu adicionaria a questão um pouco dessa comoção, né? Eu acho que o Eduardo Campos também passou a ser uma figura mais conhecida do amplo eleitorado, né? E a morte causou uma comoção, porque ele significava um pouco dessa mudança também, né? Tá, Felipe. Bom, em Brasília já chegou o professor Tess. Professor, a gente está tentando entender aqui essa questão do primeiro turno e essa questão da expectativa de mudança dos eleitores de uma maneira geral e a maneira meio fugidia com que eles pulam de um lado para o outro sem saber direito o que é mudança. Na sua opinião, quais os fatores centrais que caracterizariam um candidato como sendo de mudança? Que não seja meramente o antipetismo ou o antidilmismo ou o anti-fernandismo, que seja propositivo efetivamente. Bom, boa noite. Está me ouvindo? Eu acho que não estou me ouvindo. Alô? Tá. Bem, na minha avaliação, boa noite a todos. Tá? Eu acredito que um candidato que venha fugindo desses estigmas que são colocados pela grande mídia, até pelas siglas que colocam como de esquerda, de direita, de centro, deverá ser propositivo pensando no futuro da nossa nação, a partir de políticas de desenvolvimento, a partir de políticas inclusivas e que não excluam aquilo que já foi feito, tentando colocar aperfeiçoamento nessas políticas. Eu acho que a campanha do primeiro turno terminou de uma forma muito tensa por conta dos embates que foram feitos, principalmente por conta da candidata Dilma e do candidato Aécio, para desconstruir a imagem da candidata Marina. E a forma como ela reagiu não foi
para ela, muito bem sucedida, porque ela esperou que a sua imagem fosse mais bem aceita pela sociedade e pela opinião pública, e, no entanto, isso não aconteceu. Ela acabou sendo vista como uma pessoa que traria o caos. Seria mais ou menos, guardando as devidas proporções, evidentemente, aquilo que aconteceu com Lula na campanha contra o Collor, quando se colocou para a população que seria um caos se aquele candidato chegasse ao poder. E hoje nós verificamos que a candidata Marina passou a ser a grande eleitora nesse processo, né, porque ela tem um contingente significativo de votos e há uma tendência grande da sua coalizão apoiar o candidato Aécio, por conta daquilo que ela falou no seu pronunciamento ontem, de um programa de governo, discutir isso em torno de uma visão mais progressista, independentemente de coloração partidária, de siglas e de estigmas que acabam denegrindo uma candidatura ou outra. Eu acho que esse é o momento em que as discussões serão mais propositivas e caminharão para um programa alternativo no sentido de dar identidade a uma nova coalizão. Ô, Renato, como é que o eleitor pega isso? Ele entende essas nuances das discussões programáticas e tudo, ou ele se fixa mais nos debates eleitorais, na maneira como o candidato se apresenta, no olhar do candidato? Ele tem essa percepção, digamos, de programas políticos? Acho que depende muito, Nassif, do perfil e da proposta que a gente está discutindo. Vou dar alguns exemplos. Redução da maioridade penal é um tema que foi claramente colocado pela candidatura do senador Aécio Neves e que conta com grande parte de aceitação do eleitorado. Mais de 80% do eleitorado concorda com essa bandeira, e não ter uma posição sobre essa bandeira pode enfraquecer, por exemplo, a candidatura da presidente Dilma Rousseff. Tem outras discussões, por exemplo, fazem menos sentido na cabeça do eleitor. Para a gente não ter ilusão, não foi a defesa do Banco Central e a desconstrução que o PT fez sobre o Banco Central que fez com que a Marina caísse. A Marina caiu claramente porque ela mudou o programa de governo no primeiro momento e depois teve uma propaganda que mostrou que o que ela disse no debate não era verdade. Isso desconstrói o mito. Assim, não é problema se teve ou não teve. É a mudança de opinião. A mudança de opinião enfraquece o mito. A mentira, da forma que foi apresentada pela propaganda do PT com relação à Marina, enfraquece o mito. E ela despencou por causa disso. Isso. Não foi por outra razão. Tanto que no debate que a Globo fez na véspera da eleição, o momento mais tenso do debate é quando o senador Aécio Neves confrontou a presidente Dilma de que ela não tinha mandado embora o diretor da Petrobras, o diretor da Petrobras tinha pedido demissão. Né? Isso foi o momento chave. Por mais que se entenda como é que se dão os meandros e tal. Gustavo, que nos primeiros programas, eu lembro que a Dilma colocava várias questões conceituais para a Marina, e a Marina batia num ponto específico, que era: Dilma, você não faz autocrítica, e não faz autocrítica, não muda. Isso aí, digamos, é uma característica pessoal que é captada desde o executivo até o pedreiro, digamos. E ela acabou sendo vítima desses aspectos de personalidade dela, Marina. Né? Que em muitos aspectos são muito parecidos. O que a gente tem que entender é a que tipo de mudança o eleitor quer. Ele quer uma mudança na forma da classe política se relacionar com o cidadão. É isso. Essa é a natureza da mudança. O debate que se teve até aqui foi a oposição fazendo uma crítica, se colocando como o outro lado da mesma moeda, quando o problema está na moeda, está na classe política. E isso fez com que, talvez na história recente do Brasil, fosse a eleição presidencial em que menos se apresentou propostas e mais se dedicou o tempo à crítica entre os candidatos. E isso só afasta o eleitorado da política tradicional. Eu queria ver, Fábio, você na condição de gestor público, tudo, como que você analisa aí as maneiras que o Estado tem de prestar contas e a maneira como o eleitor, o cidadão, na outra ponta se relaciona? Qual a dificuldade que se tem para estabelecer um caminho mais direto aí? Olha, algumas das dificuldades eu acho que hoje já estão mais ou menos superadas, né? Se antes a gente dependia de uma aproximação mais física entre governantes e eleitores, hoje a gente tem uma série de ferramentas que permitem uma participação e um controle social, vamos dizer, virtual, né? Então,
a lei da transparência, por exemplo, ela criou uma sistemática de como tratar a informação, sendo sempre a ideia de prestar a informação como regra, né, e a não prestar a informação como exceção, né, e isso através de canais como a internet, governo aberto, os sites da transparência e assim por diante. Então essa troca de informação, e hoje com o eleitorado jovem, com essa nova pirâmide demográfica, isso está sendo cada vez mais importante, então facilita, né? Dentre outras formas, por exemplo, o orçamento participativo no nível municipal, uma outra forma, mas eu acho que hoje em dia está muito mais capilar essa forma de participação. A arena de embate mesmo são as redes. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Dilma Soldi. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta através do portal www.brasilianas.org. Dilma. Boa noite. Pergunta enviada para o professor Fábio, enviada pela Marília Diniz, daqui da capital paulista. Ela quer saber até que ponto o crescimento econômico no Nordeste influenciou o sucesso nesse primeiro turno do governo do PT. Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, independentemente do nível de atividade econômica do Nordeste em si, ali o PT já tinha, vamos dizer, um eleitor mais cativo, né? Isso aí já não é de agora que acontece, isso já acontecia antes, né? Eu diria até que, olhando alguns dados recentes do IBGE sobre desemprego, eu vi que a região do Nordeste tem uma taxa de desemprego um pouco superior, por exemplo, à região do Sudeste. E ainda assim não foi suficiente para tirar votos da Dilma e do PT, né? Então, respondendo à pergunta, talvez a atividade econômica, ela está colocando aí, né, uma ideia de que se está indo bem a economia, vai bem a votação. É por aí a ideia. E aí o argumento seria até interessante o contrário. Se o desemprego está um pouco mais alto que no Sudeste, isso afetaria os resultados eleitorais, mas não afetou. Tem uma outra questão, Luiz, que é assim. Vamos lá, o Bolsa Família foi o programa mais revolucionário de distribuição de renda já feito na história do Brasil, ponto. Isso. Dito isto, então, só para não ter dúvida com relação à minha avaliação com relação ao Bolsa Família. Dito isso, é inegável o aspecto eleitoral que ele tem. 43% das famílias do Nordeste, 43% das famílias do Nordeste recebem o Bolsa Família. E muitas delas que nunca viram o Estado por perto. Não sabiam e passaram a ter essa referência. Então, é porque as pessoas colocam o Bolsa Família, a crítica ao Bolsa Família como, isso vira um curral eleitoral. E o contrário, não, é uma crítica rasa. O Bolsa Família mudou o Brasil. Aquela história que você faz esse programa é politiqueiro porque vai beneficiar a população e ela vai ficar grata. Sim. A política é ato de você entender as demandas. Né? Simples assim. Então, o Bolsa Família efetivamente mudou a história do Brasil e do Nordeste especificamente. E sim, isso traz um conjunto de dividendos eleitorais para um eleitor que tem relação orgânica com o Estado todo mês. Né? Porque não é uma relação, eu vi, né? Ele tem uma relação orgânica com o Estado. Todo mês ele vai lá com o cartão do Bolsa Família e recebe o dinheiro. Isso. Eu queria ver com o Testa também, que além da UNB, ele é especialista no Senado. Como é que o Senado, ele nos últimos anos aí, tem a TV Senado, tem os sistemas de internet, tem todas as leis colocadas aí no site, tem as reuniões aí periódicas para discutir os diversos temas. De que maneira que nessa caixa de ressonância, Tessa, você vê essa demanda maior por participação popular? Como é que você vê, como é que essa questão da participação popular vista do Senado? Veja, ela é muito interessante. Ainda tem também o Interleges, que faz uma correlação direta com as câmaras de vereadores, os tribunais de contas e o Congresso brasileiro. E é uma atuação extremamente interessante ver a sociedade organizada participar das sessões das comissões, de trazer as grandes ideias para serem debatidas. O Senado está aberto a isso, assim como a Câmara dos Deputados. Mas há um distanciamento muito grande da percepção do cidadão comum em relação ao funcionamento do sistema de comunicação pública. Só para você ter uma ideia, quando foi constituída uma comissão, uma subcomissão, ela existe ainda para a reforma do Código Penal, houve um aumento significativo de participação da população. Então, tem determinados assuntos, como a descriminalização da maconha, a questão do aborto, da menoridade ou da maioridade penal, tudo isso aí, milhares de pessoas começaram a colocar as suas informações e todos os senadores recebem
os relatórios que são feitos pelo sistema de avaliação das expectativas da sociedade em relação àqueles temas. Então, eu acho que há, sim, uma aproximação bastante significativa. O problema é que o processo legislativo é muito lento, é demorado, até que se crie um consenso. E a dinâmica da sociedade é outra. A expectativa da sociedade é que as mudanças aconteçam numa velocidade compatível com as suas demandas. E isso não acontece em relação ao parlamento. E é por isso que há uma defasagem muito grande. Mas a comunicação, ela funciona e o sistema é aberto à recepção de todo tipo de demanda e começa a haver, sim, uma grande negociação política para a deliberação desses temas que são cada vez mais importantes para o processo de democratização do nosso país. O ponto que eu estou colocando é o seguinte, apesar das críticas, da demonização da política aí, a gente percebe muitos temas muito sensíveis aí, temas morais, temas de políticas públicas, que o Congresso endossou de uma forma corajosa aí. De que maneira quais são, digamos, os mecanismos que levam essa pressão do novo, que em geral não é majoritário na sociedade, até o senador? São esses feedbacks que vêm pela rede? Como é que são? Tem os feedbacks que vêm pela rede, tem a relação dos parlamentares com seus escritórios regionais, isso na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. E há um lobby muito forte também da sociedade organizada em todos os temas mais variados. A questão do aborto e as instituições religiosas é uma coisa muito visível. O problema, só para você ter uma ideia, da descriminalização da maconha, cresceu bastante a pressão sobre os parlamentares. E recentemente uma comissão de educação já está discutindo e deliberando isso, o relator é o senador Cristóvão Buarque, sobre o uso da maconha para tratamento medicinal. Uma coisa que ninguém pensava que o Senado pudesse estar aberto a essas questões. Elas estão presentes, estão sendo discutidas. E, evidentemente, que a discussão é muito tensa, porque ali tem representantes de vários interesses da sociedade. O problema é que, quando surgiu a comunicação pública, principalmente a partir da TV Senado, que foi a primeira e grande inovação, houve uma mudança no processo de edição das matérias, né? Então, o parlamentar antigamente fazia um discurso e era editado, depois tinha que se defender. Agora, a coisa acontece em tempo real. E a sociedade pode acompanhar as comissões diretamente, as CPIs e tudo mais. E isso fez com que a discussão fosse muito mais dinâmica e, eventualmente, a sociedade pode, sim, cobrar mais eficiência desse processo. Acontece que é um jogo de interesses e tem os regimentos internos, tem os recursos, que levam a uma dificuldade imensa de definição, de regras. Mas, quando há vontade política, rapidamente se aprova. É só você olhar a lei seca, ela foi aprovada rapidamente. A lei do Super Simples levou 8 anos, a Lei Maria da Penha 12 anos, o Código Civil 36 anos. Tudo vai depender da pressão que a sociedade exerce sobre o sistema de decisão política. Então, eu queria ver com o Renato essa questão da pressão. Porque o fato de ter classes emergentes não significam também ideias emergentes. Em muitos casos, são, do ponto de vista moral, então são posturas conservadoras. E a gente tem muito político que é refém, digamos, das ideias velhas, por medo de confrontar a maioria. E, por outro lado, você tem aqueles políticos, os estadistas, que intuem as novas ideias, saem na frente e vão colher. De que maneira que as pesquisas conseguem identificar, digamos, um pensamento tradicional, mas aquelas ideias que poderão vir a ser hegemônicas daqui a algum tempo? Acho que tem algumas coisas que são interessantes. Primeiro é entender que os mecanismos de comunicação entre a população e para a população começam a dar esses sinais claramente. Então, a polêmica que se dá sobre se teremos ou não teremos beijo gay na novela, por exemplo, ou quando uma apresentadora, uma âncora de televisão faz uma crítica ou acha normal o linchamento de um cidadão. A repercussão da sociedade para esses momentos começam a contar e a servir como sinalizadores. Mas nós temos algum problema para entender o Congresso Nacional. Então, em primeiro lugar, nós temos lá boa parte dos políticos que são analógicos para o novo eleitor que é digital, né? Nós temos políticos que estão acostumados mais a falar do que a ouvir, a interagir e a fazer valer. Fora isso, pela natureza proporcional do parlamento, o que é a natureza proporcional, né? Quem é eleito para o Senado? O Senado até é visto como cargo majoritário, mas para o Congresso Nacional, em geral, representam parcelas da população. Então vamos ver, por exemplo, o Bolsonaro foi o mais votado no Rio de Janeiro, o Feliciano foi o terceiro mais votado aqui em São Paulo. Isso quer dizer que a maioria da população pensa como eles? Não quer dizer isso. Quer dizer que eles concentram um determinado grupo. Mas tem uma questão de fundo. Eu estava debatendo outro dia com o André Singer um ponto
interessante, que é basicamente assim, o PT fez uma opção de governo de priorizar os temas econômicos e de distribuição de renda. Né? Então o legado do presidente Lula, e a mesma coisa que aconteceu para a presidente Dilma, foi assim, olha, a minha base do Congresso estará a serviço da redução da desigualdade no país. E foi uma defesa política disso. Só que para manter esta base, para essa defesa, você tem que abrir mão de um conjunto de outros temas do ponto de vista moral e de costumes. Né? Então, muitas vezes se abre mão da regularização do aborto, da criminalização da homofobia, por conta de uma priorização de agenda. Eu não estou entrando no mérito aqui, se uma coisa é melhor que outra. Eu estou constatando um fato. Para você manter uma base coesa, você tem que saber quais assuntos você vai colocar na prioridade da pauta do Congresso Nacional. Em termos desse contato com o cidadão, até agora as políticas públicas elas são de mão única, quer dizer, prestam contas, mas não recebem, o cidadão ele não participa, digamos, da elaboração dessas leis. Aqui em São Paulo, quais são os mecanismos que tem para manifestação do cidadão em relação a temas de políticas estaduais? Na verdade, Nassif, eu acho que hoje existem mecanismos de participação mais direta até na produção de uma lei, né? Por exemplo, as audiências públicas, as consultas públicas são mecanismos hoje bastante presentes, que alguns governos usam mais, outros menos, né? Mas que permitem esse tipo de produção da população para as leis. Então, acho que, como o professor Testa colocou também, esse momento onde a casa, né, do povo, ou seja, a Câmara, que representa a população, se abre para esse tipo de debate, é onde acontecem as discussões. Né? Então, eu acho que é por aí. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Dima Soldi. E lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Bom, pergunta do Edson Tadeu, de Salvador. Ele quer saber do Renato se neste segundo turno as pesquisas continuam a ser divulgadas e como elas influenciam na decisão do eleitor. Boa pergunta. Pelos acertos e erros das pesquisas, esse processo é o que eu tenho mais respondido ultimamente. Primeiro, sim, as pesquisas influenciam. E que bom que influencia. A pesquisa influencia como o noticiário da TV influencia, como a opinião de um artista influencia e como o debate político influencia. Ela é mais uma informação e mais um elemento para que o eleitor consiga tomar a sua decisão. A democracia tem disso, cada um vota no que quer, do jeito que quer, da forma que quer, para conceber o seu voto. Não seria democrático impedir a divulgação. É por isso, por essa influência, que o Tribunal Superior Eleitoral tem toda uma legislação sobre divulgação de pesquisas e métodos de pesquisas. Só para entender um pouquinho, como que se formam essas ondas aí, por exemplo, essa onda Aécio aí, que nem as pesquisas de boca de urna captaram. De que maneira que ocorre isso? Olha, acho que tem três aspectos que ajudam a explicar o que foi o crescimento do Aécio na reta final. O primeiro, as pesquisas detectaram. Existia uma ascensão, uma curva de ascensão dele e uma curva de queda na Marina. Efetivamente, o que acontece é que a Marina estava caindo mais do que ele estava crescendo. O que se dizia é que ele não conseguia chegar nos 20 pontos. Isso no Ibope, no Datafolha, ele estava caminhando um pouco mais, com uma velocidade um pouco maior. Mas assim, há 2 dias da eleição, já se imaginava que a pesquisa de véspera daria a ele empate técnico, pelo menos, com a candidatura Marina. Isso foi um primeiro momento que foi pensado. Só que tem 2 outras coisas que não foram pensadas. A primeira é o peso efetivo da máquina partidária. Quando eu chamo máquina partidária, não é só gente fazendo boca de urna, é a força das candidaturas estaduais. Se a gente for ver aonde que a votação do Aécio surpreendeu, em São Paulo e no Paraná. Né, onde o Beto Richa ganhou de primeiro turno, onde o Alckmin ganhou no primeiro turno, onde eles dividiam o mesmo santinho, e tanto que o Serra também cresceu muito mais na votação dele para o Senado aqui em São Paulo, mais do que as pesquisas estavam pegando. E o terceiro aspecto é o que é o voto útil na cabeça do eleitor. Então, nós temos que entender que nos candidatos de oposição, parte dos votos se dava aos candidatos. Parte dos votos que cada um deles tinham é uma vontade de mudar o governo federal. Então, esses candidatos que estavam na Marina, esses eleitores, perdão, que estavam na Marina, ao enxergar, por conta das pesquisas, do desempenho que o Aécio teve nos 2 últimos debates de candidatura. O último deu 20 pontos de audiência, o que é uma coisa enorme, assim. Eles migraram
para a candidatura do Aécio, por achar que a candidatura do Aécio era mais forte. Agora, o que passa a ideia, digamos, é um pouco do noivado e do casamento. Aí, ou seja, o eleitor, até a hora que está na urna, ele... Está flertando. Está flertando. Então, digamos, aquele fenômeno da própria Erundina, que foi, ou do Jânio Claro, lá atrás claro. também. Então, digamos, isso aí nem a boca de urna capta. Acho que a questão da boca de urna tem que se pensar um problema mais de amostra, exatamente o que captou. Porque eles pegam depois que o sujeito vota, né? Em tese, eles pegam logo depois que o sujeito vota, mas tem uma dificuldade em zona rural, que tem um perfil de eleitorado diferente. Agora, mesmo na boca de urna, se você for olhar só os votos úteis na boca de urna, o erro foi menor do que foi na pesquisa de 2 dias antes. Tá. Né? Bom, vamos para o segundo intervalo. Brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje faz um balanço do primeiro turno das eleições. E nesse segundo bloco, vamos tentar avaliar como que os dois candidatos à presidência deverão se comportar nesse segundo turno. Aí as forças sociais que possuem a seu favor. Renato, se for pegar, digamos, esse perfil desse novo eleitor, mas do velho eleitor também, você acha que há essa questão programática também, de social-democracia, mais à direita, mais neoliberal, isso aí pesa também? Você tem um eleitorado sólido em torno disso? Acho que não. Acho que a grande maioria do eleitorado não faz a mais vaga ideia do que seja esquerda e direita, até porque, em geral, a definição de esquerda e a definição de direita é uma junção de aspectos econômicos com forma de enxergar a sociedade e o papel do Estado. E o que a gente vê é uma grande contradição. Nós temos eleitores conservadores do ponto de vista de costumes, né? Conservadores mais à direita do ponto de vista de costumes e bem mais à esquerda do ponto de vista da economia. E um bom exemplo disso é a função do Estado. A grande maioria do eleitorado brasileiro defende um Estado forte, um Estado atuante. Isso. O que falta para a esquerda identificar? Que eles colocam o Estado forte como contraditório a um Estado eficiente. E esse eleitor, ele quer um Estado forte, presente, mas eficiente. Né? Ele defende, por exemplo, a meritocracia do serviço público de uma forma clara. E a esquerda tem dificuldade de entender os valores da meritocracia na sociedade brasileira. É isso. Então, é esse o debate que é posto para a vida real das pessoas. Da mesma forma que só existe meritocracia se existe igualdade de oportunidades, e é por aí que efetivamente o discurso de esquerda tem que caminhar se quiser conquistar a opinião pública brasileira, negar o papel do indivíduo é algo que a discussão teórica já superou há uns 40 anos, pelo menos. Tá. Essa questão do serviço público, a relação do cidadão com o serviço público, como é que você sente nesse seu trabalho? Há uma desconfiança, aquele bordão que todo funcionário público, acomodado, isso aí é muito presente ainda? Olha, eu diria que sim, Nassif. Eu, como funcionário público, posso atestar que sim. Para alguns setores mais, para alguns setores menos. Um setor mais empresarial, privado, acho que tem uma visão de que o serviço público ele é ineficiente, como o Renato colocou. E isso acho que independentemente da orientação ideológica à esquerda ou à direita, isso faz parte da forma como o Estado brasileiro também se construiu, né? Com um Estado muito legalista, né? E menos calcado em meritocracia e eficiência. Apesar do direito administrativo ter lá como princípios a legalidade e a eficiência, do lado hoje a gente ainda pesa muito a mão na legalidade. Mas estamos tentando fazer uma migração para a eficiência. Mas, por exemplo, que indicadores que você desenvolve indicadores de eficácia, digamos Sim. assim, para... Por exemplo, uma política que tem sido cada vez mais ampla no governo do Estado de São Paulo, uma política meritocrática de bonificação por resultados. Né? Mas o que é o resultado? Me dê um exemplo de resultado. É semelhante a uma participação dos lucros e resultados da iniciativa privada, mas transportada para o setor público. Onde Então, mas pega uma exemplo. parte do setor público. A educação, por exemplo, foi a primeira secretaria que teve essa política criada em 2007 ou 2008, se não me engano. Como é que você montou a sistemática? Você definiu metas de desempenho escolar, nas notas do SARESP, né, uma avaliação do Estado de São Paulo, português e matemática, e a partir desse desempenho, que chega no nível da escola, você premia os servidores, né, os professores e professores e diretores da escola. A escola é um caso mais conhecido, embora os indicadores, tanto federais quanto estaduais, às vezes tinha problema de adulteração por parte de diretores. Tudo isso acontece na política, exatamente. Mas outros setores aí, só para dar um exemplo, setor temos... que trabalha com
A Fazenda, por exemplo. A Fazenda tem É a só sua arrecadação? A Fazenda tem a sua bonificação por resultados também, e a meta mais preponderante seria a arrecadação, que sempre está batendo 90% ou Mas mais o do tempo desempenho. de prestar uma informação ao consumidor entra como avaliação também? No caso da Fazenda, eles têm algumas métricas em relação ao atendimento dos contribuintes. Eles têm sim. Tá, Felipe. Mas tem uma questão, só desculpa, Luiz, que é importante. O cidadão chega hoje no hospital. Ele chega no hospital e ele vê uma placa falando: agredir funcionário público é crime previsto em lei. É de uma arrogância. E ele não vê nenhuma placa do lado falando: tem um atendimento de saúde de qualidade no tempo X e tal. Então, por exemplo, discussões que a gente tem acompanhado no Data Popular sobre a criação de um Código de Defesa do Cidadão, por exemplo, começam a ganhar relevância no debate político. Tá vendo? Tessa, como é que você vê essa questão da ideologia do eleitor? De que maneira que você sente aí no Senado essa questão? Ela se manifesta em relação a pontos específicos da relação dele com o Estado ou dá para perceber, principalmente no Senado, que é uma casa política, uma radicalização ou uma polarização ideológica mais nítida? Não, eu não vejo nenhuma polarização ideológica assim com nitidez. É como o Renato colocou, é difícil você separar essa lógica de esquerda, direita, os conservadores, os progressistas, essa coisa toda, porque se funde. Vai depender muito das negociações que acontecem, da orientação das lideranças, dos temas. É claro que tem assuntos que os parlamentares não querem tratar porque tem que prestar conta ao seu eleitorado e aquilo tem um custo político para ele. Mas chega um momento em que a pressão é muito grande e ele é obrigado a deliberar sobre esses assuntos. E a questão que eu vejo também que é muito importante, o colega colocou, o do serviço público, o sistema de avaliação. E no Executivo você tem, por obrigatoriedade, que fazer a avaliação de desempenho e tudo mais. No Judiciário, da mesma forma. O Congresso está também definindo esse tipo de procedimento. Acontece que falta, na minha visão, um planejamento estratégico, com objetivos muito bem definidos, definir aonde aquela organização quer chegar. Então, há muitas organizações públicas que têm missões que acabam sendo exercidas de uma forma contraditória. É só você olhar a insatisfação do servidor público quando ele é cidadão e ele vai buscar atendimento, e quando ele é um servidor público que tem que dar o atendimento, nem sempre ele se comporta dessa forma. Então, tem uma série de questões que precisam ser transformadas para dar mais foco à ação do serviço público voltado para os interesses da sociedade. Isso leva um tempo, e no Brasil você tem uma dificuldade imensa de fazer planos de carreira, definir a identidade de cada categoria profissional. E o que eu tenho verificado é que cada vez mais as corporações se mobilizam para buscar valorizar apenas os seus interesses e não o bem comum, o bem público. E esse é um dos problemas maiores que nós temos. E leva, evidentemente, ao comportamento dos parlamentares tendo que se vincular a esse tipo de jogo político. E a gente viu nas eleições aqui do Distrito Federal, por exemplo, entre 8 deputados federais, nós temos 2 que são policiais, nós temos pessoas que são vinculadas a determinados segmentos e tal, e que vão ter que prestar conta especificamente a esse tipo de eleitorado. E aquilo vai refletir no seu comportamento no parlamento, priorizando aqueles compromissos de campanha. Tudo isso aí leva, na minha avaliação, a uma contradição muito grande em relação à eficiência, à produção de resultados e ao não desperdício do tempo do servidor público e nem de recursos públicos. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pelo jornalista Dilma Soldi. Dilma. Pergunta enviada pela Regina Gonçalves, de São Bernardo do Campos. Ela quer saber até que ponto questões econômicas, como PIB, inflação, citados constantemente pela grande mídia, vão influenciar o eleitor, agora no segundo turno, o eleitor mais popular. Bom, vamos lá. Influencia diretamente a situação econômica. A questão é que os políticos não sabem falar de economia para a população. Tá. Né? Então, os políticos e os economistas dos políticos, pior, de uma forma pior ainda. Então, taxa Selic. Quantos brasileiros sabem o que significa taxa Selic? O que as pessoas, ou se a inflação está no centro da meta ou ultrapassou o centro da meta. Esse tipo de linguajar fala para poucos. E ao falar para poucos, distancia ainda mais a realidade do eleitor para a vida política. O que eles querem saber é o seguinte: o que você vai fazer para eu voltar a comprar o que eu comprava antes? É isso, é isso. Né? Então, quando você tem, por exemplo, o candidato a ministro da
do Aécio, falando que o problema é que o salário mínimo está alto. Ou o atual ministro, o Manteiga, falando que o Brasil não tem problema de inflação, o que acontece é a inflação de alimentos. E que, portanto, se eu tirar a inflação de alimentos do cálculo da inflação, resolver o problema da inflação, a dona da Maria fala, ele está falando para eu parar de comer? É isso? Então, ou você leva a discussão econômica para o cotidiano, ou você afasta do eleitorado. Mas sabe qual é o problema? O que estraga a economia é o cidadão. Ele teima lá. Ele teima. Deixa eu tentar fazer mais uma pergunta em relação a isso. Antes de começar a campanha, se falava muito que as redes sociais seriam um grande agente. A gente participa de redes sociais, através do blog, tudo. O que a gente sente é que você tem vários guetos que se formam e não falam entre si. As redes sociais, elas propagam notícias e tudo, mas elas têm um peso no convencimento do cidadão indeciso? Olha, eu acho que não as redes partidárias, mas as redes sim têm. Tá. Então se você for pegar os movimentos mais organizados, na verdade viram grandes torcidas organizadas. Falam para convertidos. Vocês falam para convertidos como um grau de agressividade crescente cada vez mais. Mas acreditem, isso é minoria. Assim, a grande maioria das pessoas, aquela que usa o Facebook para marcar a balada, para pegar uma nova receita de bolo, eles começam num processo mais de política a buscar informações. E aí sim ela ganha uma importância. Ou seja, não é a rede orgânica, mas é a rede do cotidiano que influencia a eleição. Eu tenho amigos de adolescência aí que enveredaram por diversos... A gente tinha as políticas estudantis que todo mundo tem, enveredaram por outros caminhos aí, e agora estão voltando a participar, a se sentir ativos, porque tem a rede social para... Então, digamos, esse foco aí da... Todos se sentem protagonistas na rede social. E isso dialoga com o fenômeno do selfie e com as manifestações de junho. Todo mundo não bastava estar na passeata ou comentar, ele tinha que tirar uma foto e se ver como protagonista daquele momento. Esse é um ponto interessante. Quando você vê o modelo dos grupos de mídia, historicamente, a sociedade de espetáculo, né? Você pega lá um ator, figura absolutamente normal, comum, que tem família, daí vira personalidade. A partir daí entra num outro patamar que todo mundo se embevece. As redes sociais, elas ajudam a propagar isso ou elas desmistificam essa figura do... Acho que as duas coisas. Ela desmistifica o tradicional, mas propaga outros. Se a gente olha, por exemplo, o fenômeno dos rolezinhos, que aconteceu especial aqui no estado de São Paulo, eles eram subcelebridades. Que longe da mídia tradicional, tinham 100 mil seguidores no Facebook. Por isso que eles reuniam tanta gente no shopping. Se eles fossem um ninguém, eles não iam reunir tanta gente no shopping. Então, você permite a chance de ter celebridades nos seus pequenos mundos. Cif, posso fazer só um comentário sobre a economia, anteriormente citado, a respeito de se o eleitor mais, vamos dizer, popular ou mais simples, seria sensível a essas questões da economia, né? Eu concordo com o Renato sobre a forma meio... difícil de gestão dos políticos colocarem e traduzirem uma questão muito fundamental na vida dos cidadãos, que é o poder de compra, né? Que pode ser corrido pela inflação. Uma coisa que está interessante hoje o Brasil está em pleno emprego, né? Em torno de 5% aí de empregabilidade, né? Por outro lado, tem uma inflação atingindo aí o patamar superior, né? A questão será que isso vai ser... Pegando alimento, que é a parte mais sensível do bolso do pequeno consumidor. Exato. Agora, então, acho que a questão da economia vai ser um tema de maior foco agora no segundo turno, e se o eleitor vai responder como a essa questão, eu diria o seguinte: será que o eleitor é mais sensível a estar empregado, ainda que com um certo poder de compra corroído, ou não? Bom, vamos lembrar que tem uma política de salário mínimo que foi sendo cada vez mais intensa no governo federal. Então, eu diria que, de certa forma, a questão da macroeconomia, apesar de alguns setores estarem dizendo, de fato, que tem problemas no tripé da macroeconomia, problemas na condução da política, acho que poucos discordam disso. Eu diria que para o eleitor mais mediano ou o eleitor do meio aí, talvez isso não vá sensibilizá-lo tanto, porque ele está empregado, o salário mínimo está aumentando, a inflação está meio ruim, mas talvez não seja tão ruim assim. Mas qual a diferença entre o sonho e esse medo do futuro aí? Porque se pegar, por exemplo, tentar levantar Fernando Henrique, eu acho que a memória que o eleitor vai comparar com a situação dele hoje era a situação do ano passado. Claro. E ao mesmo tempo ele quer ter uma projeção de futuro. Como é que entra o sonho aí? A grande crise que o Brasil vive hoje não é uma crise econômica, não é uma crise moral, é uma crise de expectativa. Né? Se a gente for ver, o Brasil saiu de 2010 com overpromise de velocidade de crescimento econômico e de melhora de vida. Né? Isso foi quebrado. Isso foi quebrado. Então é como se você estivesse numa estrada a 120 por hora, visse uma placa escrito 60, desse uma freada. Qual é a sua impressão? É que eu estou parado. Eu concordo com a questão do emprego. Basicamente, a questão é, se esse cara deixar de achar que vai ter emprego,
aí ele começa a ficar preocupado. Então, a crise que a gente tem hoje é uma crise de expectativa. Vai ganhar a eleição, não quem falar que teve a melhor história passada, mas quem conseguir apontar uma melhor perspectiva de futuro. E a maneira que... O PIB, talvez ele entre quando ele ouve todo mundo falar, a própria mídia. Que é esse tal de PIB, PIBinho, PIBão? Eu quero saber o seguinte, eu vou conseguir comprar ou não? Porque junto com a inflação, esse cara está mais alavancado. Esse cara teve acesso ao crédito. Não está inadimplente, como dizem alguns, não. Está longe de estar inadimplente. O índice de inadimplência histórica é a mesma no Brasil. Só que ele está alavancado. As contas não estão sendo fáceis para pagar. Eu lembro que em 2010, a gente viu que 3/4 do eleitorado afirmava que estava fácil pagar as contas. Hoje, 3/4 do eleitorado afirma que está difícil pagar as contas. Essa mudança faz com que esse cara tenha uma crise de expectativa. Os candidatos, a Dilma pela situação e o Aécio pela oposição, você acha que deveriam trabalhar ou poderão trabalhar essa falta de expectativa? Olha, eles estão começando a fazer um debate econômico, claro, a Dilma está tentando, no discurso mesmo, logo após o primeiro turno, falou que o PSDB quebrou o país durante 3 vezes. Por outro lado, o Aécio fala, olha, eu indiquei o meu ministro da Fazenda e você demitiu o seu ministro da Fazenda. Portanto, que se a economia não estivesse boa, você não tinha feito isso. Eu não estou entrando no mérito do que é verdade, do que não é verdade. Discurso. Mas, de fato, eles vão levar para o centro da política econômica, a discussão econômica para o centro do debate eleitoral. Bom, Brasileiras.org, aí sobre esse balanço do primeiro turno das eleições, termina por aqui. Agradeço a participação do presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles, do professor da Universidade de São Paulo, Fábio Klein, e do cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa. E também agradeço a colaboração do jornalista Dima Soldi e de você, que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, trabalhos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. Até lá.